tentando fazer a identificação do sistema, comparar a distribuição dos dados desejados, né, a distribuição desejada com a distribuição obtida pela rede após o treinamento. Que é mostrada nesse gráfico aqui à direita. Então, acho que é meio difícil de enxergar os detalhes, né, nessa distância, mas aqui tem então curvas que indicam os dados reais. As curvas, a curva em bolinhas aqui é a rede treinada pela técnica de entropia, e a curva rajadinha aqui é a rede treinada pela técnica clássica de minimização do erro quadrático médio. E o que dá para perceber é que a curva em bolinhas aqui acompanha, né, com mais proximidade a distribuição real dos dados do sistema. Então, é um argumento aí favorável a esse critério novo. E, por outro lado, se a gente olhar para a distribuição do sinal de erro, aí, vamos dizer assim, que aí é sacanagem com o MSE, né, porque ele, coitado, não tem, né, não está focado nisso, mas para mostrar de fato que o critério de mínima entropia do erro ele tenta justamente achatar a distribuição do erro, a gente vê aqui que a densidade estimada do sinal de erro depois do treinamento, quando é pela entropia, ela é bem mais concentrada do que quando ela é feita pelo critério clássico MSE. Ok? Bem, outro exemplo de aplicação é a desconvolução cega. A ideia da desconvolução cega, como eu falei, é um problema que foi um dos pioneiros justamente nessa abordagem, usando medidas da teoria da informação. Você justamente tem um sinal de interesse aqui, que sofre a interferência de um filtro linear invariante a deslocamento. E aí você tem, além, claro, da interferência de ruído, você tenta, né, eliminar a interferência intersimbólica aqui através de um equalizador, ou de maneira mais genérica, de um filtro, né, para fazer a inversão, né, ou a desconvolução aqui de H. O ponto crucial é que justamente esse problema ele é cego porque você não conhece S e não conhece H. Você não tem conhecimento dos sinais para fazer o tratamento pela abordagem supervisionada. E o que se percebeu lá no... eu esqueci a data do trabalho lá, que acho que foi na área de geofísica até mesmo, que foi o primeiro trabalho de desconvolução cega usando o critério da entropia. Mas acho que é final dos anos 70, 80, né? Percebeu-se justamente que, poxa, se esse sinal aqui ele tem, né, amostras independentes, devido ao processamento aqui linear pelo canal H de N, você tem um sinal X de N cuja entropia é maior do que a entropia com respeito a S. Então eu posso tentar projetar um filtro e, dado Xn, os parâmetros aqui minimizem a entropia da sua saída, que é o famoso Minimum Entropy Deconvolution. É o nome dado, né, para essa técnica. Então, de novo aqui agora. Então vejam que enquanto aqui a minimização era da entropia, mas do sinal de erro, para o caso supervisionado, nessa outra aplicação você continua fazendo o uso da técnica de minimização, mas não mais da entropia do erro, e sim da saída do equalizador. E aí você consegue aproximar, recuperar o seu sinal original ali, com dado atraso. Essa tabela aqui eu tirei da tese de doutorado do Erdógenos, que foi um dos alunos do professor Príncipe, e acho que foi o aluno dele que mais impulsionou começo ali da área de ITL, na qual ele estuda essa aplicação e ele faz a análise
Aqui, né, uma medida de desempenho em decibéis, fazendo diversas, né, execuções do algoritmo adaptativo para minimização da entropia do equalizador. E aí ele compara, aqui eu coloquei essa tabela principalmente para comparação dos valores para alfa, ou seja, a entropia de Rényi com esse alfa aí calibrado em diferentes níveis. Por exemplo, no valor alfa igual a 2, que é a entropia quadrática, vamos dizer assim, a predileta ali do grupo do príncipe, e um valor bem próximo de 1 para justamente emular a entropia de Shannon. E o que é interessante é que você percebe uma certa vantagem aqui para a entropia de Shannon, por exemplo, nesse problema. Alfa 1.01 aqui dá valores maiores, não, né, nada muito gritante, mas você vê aí valores consistentemente maiores à medida que você tem, né, mais amostras sendo submetidas ao filtro em relação a alfa igual a 2, por exemplo. Então, isso aqui, por exemplo, isso justamente ilustra aquela ideia que eu falei de que calma, né, entropia de Rényi não é um martelo de ouro para a gente sair usando a torta de direito, para quem for estudar e mexer com ITL. Bem, e aí a gente pode complicar o problema de desconvolução séria, colocar uma não linearidade no meio dele, que é o que a gente chama de sistema de Wiener, em que você continua tendo seu sinal SDN sofrendo uma distorção linear, um sistema linear invariante a deslocamento, e aí uma não linearidade inversível é colocada ali também, fruto dessa distorção. Esse tipo de modelo aqui ele encontra uso em algumas aplicações de dinâmica muscular, em biologia, de você fazer modelo de comunicação via satélite, distorções de áudio. Então, esse tipo de sisteminha com a não linearidade a posteriori tem aplicações em algumas áreas aí, como essas que eu citei. E, de novo, você desconhece as características desse sistema, desconhece S, e aí você tenta projetar um sistema espelho, que a gente chama de sistema Haber-Stein, para reverter, para recuperar S de N, a menos aí de algumas ambiguidades que existem. E aí, aqui, qual que é a jogada agora? Bem, eu não conheço S de N, mas eu posso, de novo, fazer a suposição de que, por exemplo, as amostras eram independentes. Isso aqui é um processo IID. Pois bem, a informação mútua, na medida lá que a gente apresentou slides atrás, ela guarda uma propriedade muito relevante de que a informação mútua entre variáveis independentes ela é nula. Então, uma estratégia possível é você tentar projetar parâmetros, escolher os parâmetros aqui do W e da função G, tais que a informação mútua entre as amostras do sinal de saída sejam, claro, idealmente zero, mas o menor valor possível, tentando justamente recuperar essa característica original de S e com isso inverter o sistema. Então isso também é uma abordagem pioneira no trabalho de 2001 do professor Jutem e de outros professores, Taleb e Soler Casals. Eles trabalharam em cima dessa abordagem, que foi o primeiro trabalho em cima desse assunto, que mostra que é possível você, minimizando um estimador agora para informação mútua, escolher aqui parâmetros para inverter esse sinal e aí chegar em resultados como esse daqui. Por exemplo, você ter essa resposta impulsiva aqui para o teu canal H, e aí você consegue, para esse H, em uma distorção não linear aqui, essa coluna caracteriza o sistema de Wiener. Você obtém ao final do treinamento esse
modelo aqui de Hammerstein com essa resposta impulsiva no filtro W e a correção não linear G, que, né, na composição aqui neutraliza quase que perfeitamente, aí, uma boa proximidade, a distorção que havia anteriormente. E, por fim, vale ressaltar aí também outra técnica lá do começo dos anos 80, abordada lá, né, nos trabalhos do Pierre Combon, do Jutain também, que é o problema de separação cega de sinais. E uma das abordagens para separação cega de sinais é a análise de componentes independentes. E a análise de componentes independentes, ela tem ligação justamente direta com o ITL. E o que consiste esse problema? Você tem um conjunto de sinais que são misturados, combinados. Isso matematicamente é feito através de uma matriz de mistura. Você também não conhece esses sinais, não conhece a matriz. Você tem que estimar uma matriz de separação de tal maneira que esses componentes Y aqui recuperem S para você. Um exemplo bem conhecido é o famoso problema do coquetel, né, em que várias pessoas estão conversando numa sala com um arranjo de microfones e os microfones capturam as vozes dessas pessoas superpostas. Então você tem que pegar a gravação de cada microfone e tentar aplicar alguma técnica que restaure as vozes isoladas de cada uma dessas pessoas. Mas hoje há diversas outras aplicações, como por exemplo em biomédica, você fazer, né, separação de sinais EEG no cérebro, que são captados por eletrodos, e aí você justamente tem sinais da atividade elétrica de múltiplos neurônios sendo capturadas por um eletrodo, e aí também, de novo, tem que lançar a mão de alguma estratégia para fazer essa separação. Pode-se abordar pelo modelo aqui de separação cega de sinais, e aí, de novo, com a premissa de que há independência entre as vozes das pessoas, por exemplo, você pode tentar lançar a mão da minimização da informação mútua entre as componentes do sistema separador. Fazer essa minimização, as técnicas que fazem essa minimização são justamente as técnicas que a gente se encaixa nessa denominação aqui de análise de componentes independentes. E pode ser vista como, vamos dizer assim, uma generalização da análise de componentes principais, uma técnica também bem conhecida dentro da área de aprendizado de máquina, reconhecimento de padrões. Lá em PCA você tenta justamente construir projeções dos seus dados que são, né, descorrelacionadas e maximizam a variância dos dados. E aqui em ICA a ideia é você buscar por projeções independentes desses dados, dessas componentes. Porque no caso de BSS, se você encontra essas projeções independentes, você justamente recupera os sinais, as fontes, né, que você teve o processo de mistura. E vale aqui ressaltar que ICA e BSS é um tipo de problema e aplicação tem muitas abordagens, não só baseadas no caso de ICA, não é exclusivo o uso desse critério. Você pode realizar ICA, fazer essa análise da independência por outros critérios, outros tipos de estatísticas e tudo mais. E, além disso, você tem, na atualidade, a possibilidade de estudar a aplicação do ICA, não só para sinais contínuos, como também para sinais discretos, definidos em corpos de Galois, corpos finitos. Isso é uma abordagem bem recente, o primeiro trabalho é de 2007, e que, interessantemente, tem mostrado, tem um apelo lá, né, no primeiro trabalho em 2007, a motivação era puramente teórica, acho que continua sendo na maior parte ainda teórica, mas que já começa a encontrar algumas
perspectivas de aplicações, interessantemente voltando para, vamos dizer assim, o berço da teoria da informação, que é o problema de codificação, o estudo de códigos e o projeto de codificadores, decodificadores. Quando você analisa justamente o problema de ICA, projeções independentes em corpos finitos, corpos de Galois, você está trabalhando no mesmo tipo de estrutura matemática aí, da teoria de codificação, e algumas convergências já começaram a aparecer aí timidamente, mas eu vejo aí um bom potencial pela frente. E aí, por exemplo, você tem uma situação como essa em que você tem imagens, aqui 3 imagens preto e branco, com 2 caracteres, um aqui, que é basicamente ruído, sujeira, e embora você desconheça essas imagens e apresente as misturas para o algoritmo, para a técnica, de CA, por exemplo, em corpo de Galois ordem 2, ele consegue, só com base nessas misturas, estimar as imagens originais, fazer essa separação e recuperação aqui dos dados. Então, um caso contínuo, como eu falei, eu acho que é uma área que já tem um espectro muito amplo aí de teoria e desenvolvimento, mas no caso discreto é bem recente e tem ainda muita água para correr debaixo da ponte, muitas perguntas a se responder. Legal. Então, com essas aplicações, eu acho que minha intenção aqui de apresentar a área para vocês e dar essas primeiras ideias está se concluindo. Só para considerar aqui por fim, como eu falei, eu acho que em termos de definição, escopo e TL, envolve todas essas iniciativas e abordagens de machine learning, filtragem adaptativa, que considerem as medidas da teoria da informação e os conceitos da teoria da informação na construção dos seus critérios para o treinamento, para a otimização. E um ponto que eu acho que é importante de ressaltar, porque isso também, lembrando aqui das aulas aqui da pós-graduação com o próprio Gomes, com o professor Von Zuben também, em que eles muitas vezes nos aconselhavam a não se empolgar com determinadas técnicas, não sair aplicando algoritmo genético à torta e direito, a rede neural artificial, para tudo quanto é problema. É necessário a gente ter sempre vamos dizer assim, uma serenidade e saber que a gente não está diante de nada milagroso, que são técnicas, critérios mais complexos, que demandam mais custo e que acho que, a meu ver, encontram uma boa perspectiva de uso, de aplicação em cenários que fogem, vamos dizer assim, do domínio das técnicas clássicas. Nesses outros cenários, linearidade, gaussianidade, estatística de segunda ordem são conceitos extremamente relevantes e eficazes, então devem ser prestigiados. Mas, se você tiver um contexto de não linearidade, não gaussianidade, outliers, um modelo em que justamente um desses aspectos, ou a junção desses aspectos é relevante, é algo crítico, pode ser interessante você considerar a ITL, pode ser uma boa ideia, uma boa iniciativa